Bom dia, amigos. Bom dia, Natan. Bom dia, Josairã. Bom Bom dia, bom dia, dia. Oswaldo, tudo bem? Tudo Zairan, bom? tudo bom? Bom Tudo dia, Bom dia, jóia? pessoal. Tudo jóia. Bom dia. como estão as coisas? Tudo bem por aqui? Tudo jóia. O Zairan fala de onde? Estou aqui em São Paulo, próximo à São USP, Paulo. Ah, que mas legal. preferi ficar aqui no hotel devido à conexão da internet, cara. Ah, tá certo, você veio presencial também. Porque amanhã eu tenho que apresentar um trabalho também aí. E esse Ah, que aqui eu estou legal, dando suporte a um colega que não pôde vir, sou autor também do trabalho. tá ótimo. Que bom. Oswaldo, como que vai ser, como que a gente vai conduzir a dinâmica aí? Eu sei que tem um vídeo, né, que a gente passa E, primeiro. é assim, nós vamos começar pontualmente, né? Se Deus quiser, às 8h30. Você vai ter 4 minutos para fazer a apresentação da sessão, né? Quais os Uhum, artigos que vão ser lidos, as pessoas, né, os apresentadores. Isso são 4 minutos. E depois a gente já entra nas sessões de apresentação. Cada apresentador vai ter 8 minutos para apresentar o trabalho dele, que é exatamente o vídeo, né? A gente tem a orientação de falar assim, porque tem alguns que vão apresentar ao vivo. Ele também, se for apresentar ao vivo, ele vai ter que fazer em 8 minutos. tá. Então a gente sempre opta por fazer pelo vídeo, né? Apesar de ser indiferente. E depois nós temos 8 minutos de observações sobre os artigos e também uma pequena discussão, porque no final, né, Uhum. quando terminarmos os 3 artigos, a gente vai ter 22 minutos para fazer a discussão geral, né, dos artigos, né, um assunto, colocar um assunto e continuar. Normalmente é a continuação de uma discussão que já vem vindo ao Sim, longo sim, dos artigos, né, das sessões, né? mas, das Legal, sessões. Mas é isso aí. Basicamente é isso. bacana. Deixa eu só abrir aqui o. E Natan, assim, outro ponto é que assim, como a gente só tem Sim. as sessões, elas são projetadas para 4 apresentações e nós temos só 3 apresentações, né? Uhum. Então a gente tem uma certa margem de manobra aí de pelo menos 16 minutos que deveriam estar aí Tá e não bom. estão. Então a gente não precisa se apertar tanto assim, mas eu vou tentar, ó, à medida que vai passando e você vai conduzindo a sessão, eu vou te ajudando a controlar o tempo. Tá Tá. ótimo. Então, como que eu vou fazer? Eles vão começar a apresentação, não tem problema, porque pelo jeito vai ser todos com vídeo, eu não tenho problema. Eu mesmo vou dividir minha tela daqui e vou passar os vídeos. Mas nas discussões, quando estiver chegando no final, eu dou uma pequena interrompida e aviso, ó, falta só 1 minuto para a gente ir para a próxima sessão, para a próxima apresentação e aviso você, tá? Tá ótimo. Você tá no doutorado aí, Oswaldo? Eu tô no doutorado da fé, é. Tô no meio do Legal. doutorado aí. Tô me preparando para qualificar. Vamos ver. Quem que é o seu Vamos ver. orientador? O Paulo Trombone.
trombone. Então você está desenvolvendo, você está na parte de desenvolvimento de produtos, essas coisas assim? Então, uma adicional, ele adicionou alguns conteúdos Alguma linha? na, na linha dele, né? Então, eu tô focado em IA e o meu trabalho vai ser tá caminhando na direção de ver assim como que os assuntos inteligência artificial e ecossistemas de plataforma se interagem, né? Interagem entre Legal, si. Então é uma tese em 3 artigos aí, é uma coisa misturando dois grandes assuntos aí da hoje da tecnologia, né? Vamos ver. Mas bacana. é um pouco a minha praia, né? Porque 30 anos de indústria, né? Então Ah, eu sim. Aí eu resolvi mudar a minha área de atuação, sair da engenharia e estou vindo para administração. Vamos ver se eu consigo fazer uma mudança de 180 graus na minha carreira. Legal. Isso é bom. É bom para sair da zona de conforto, é ótimo. E você, José, também é do doutorado? Já fez Tô, doutorado? Como que é? tô num processo aí também, tô igual com o colega Oswaldo aí. Tô indo pro segundo ano, lá no Ceará, na Estadual do Ceará. E mais diferente do Oswaldo, eu não tô fazendo 180, né? Eu tô meio que seguindo aí Legal. Entendi. a reta ainda, não deu O angulação ainda caminho. não. Tô vendo outros já, lógico, você fica pensando o que você vai fazer depois, né? Então já começo a Sim, ter alguns insights, mas eu não pretendo sair, eu pretendo agregar, né? Talvez para sair, para Joia. poder capturar algo, capturar valor e trazer, né? Para poder aprimorar. Mas é nesse Legal. sentido. isso é bom. Bom dia, Catiane. Tudo bem? Bom dia. Me atrasei um pouco. Não, Ah, tá dentro do tá no horário ainda. horário. A ordem, Oswaldo, só para eu estou considerando o artigo um artigo do José Irã, né? O artigo 2 o artigo da Catiane, e o artigo 3 o artigo do Edson, conforme o e-mail que você passou lá, né? Tudo bem seguir essa ordem? Acho que tá fechado o microfone aí. Não, não tem problema. Você pode fazer a ordem que você achar mais conveniente para você fazer Você pode repetir para mim, para eu anotar aqui? Aí eu faço o do Breno, então, do Irã seria o primeiro. Isso. O do Depois o da Irã, Cat, o o do Irã Irã. é o 1400, é o Ciência e Tecnologia na Amazônia? Não, Não, esse aí é o não. da Catiane. O do Irã Ah, é tá, The é o Rule of Dynamic Capability. Dynamics, tá. Então é o 1631. Depois é o da Catiane, né, que é o cadeia de valor, não, a Não, ciência e Ciência e tecnologia na Amazônia. Tecnologia. Isso. E Ok. do Edson é cadeia de valor. Bom dia, Edson. Tudo bom? E do Edson Kawabata, Bom que dia. seria o último. Beleza. Não, tudo bem, não tem problema. Legal. Podemos fazer nessa. Bom dia, Edson. Podemos Bom fazer dia. nessa pegada aí, não tem problema. Essa lógica, né? Nessa lógica. Nós ainda temos 2 minutos aí. Se a Catiane e o Edson Kawabata quiser fazer uma breve apresentação de 1 minuto cada um, nós ainda temos tempo. Por favor. Ok. Bom, eu sou Feano, tá? Concluí aqui a dissertação de tese de mestrado em empreendedorismo, MPE. Minha tese aqui foi sobre inovação, tecnológica no mercado de direito. E eu fiz 2 artigos, um deles é o que eu estou apresentando aqui hoje, tá? Legal. Eu sou engenheiro de E o, formação, mas ingressei no direito aqui também e o outro recentemente. você. E o outro você vai apresentar amanhã, né, Edson? Também Correto, na próxima sessão. É isso aí. correto. Minha dissertação foi em 2 artigos, um hoje e um amanhã. Lógico. Sim, Ó, Legal. bom eu dia. sou a Kate, prazer, gente. Eu sou mestranda em administração pública pela UFV, participo do grupo de pesquisa Lawin Research. Inclusive, nós que fizemos esse artigo, né? Nós fizemos em conjunto. Minha linha de pesquisa no mestrado é sobre inovação, então tem muito a ver com o artigo, né? Com o assunto. E por isso estou aqui nessa manhã. Legal. Meu Bacana. primeiro evento, inclusive.
Ah, que bom. Bem feliz Espero- com isso, bem nervosa, inclusive. Ah, é tranquilo. Espero que vai ter muitos eventos aí ao longo da carreira, né? Então, Deus já quiser. Ah, vai. também sou administradora, acho que eu esqueci de falar esse detalhe. Me Você é formei de há Manaus? Isso, sou de Manaus. Então você Joia. participa daquele programa que a UFV tem, espécie de Dinter, né? Junto com É o a, dia com a inteiro entre universidade. é uma entre a UEA e a Inter, UFV. isso. Eu trabalho na UFV, UEA que também. legal. Ah, tem uma colega nossa que é professora lá, Ana Cláudia. Ana Minha Cláudia orientadora. Azevedo. Ó, tá vendo? Então já vou, né, conectar com ela aqui. Ela fez doutorado junto comigo lá na FEA. Olha que legal. Ok. Excelente. Po- Podemos começar Podemos, então, podemos, você faz Osvaldo? você tem 4 minutos para fazer uma apresentação rápida Ah, então tá ótimo. da sessão, dos trabalhos e de quem vai, se bem que nós já fizemos isso, mas só para fazer a continuar com o Edson e a Kate que não pegaram essa parte. Então vamos lá. Bom, pessoal, então bom dia a todos, oficialmente, né? Sejam bem-vindos aí a essa sessão de apresentação de artigos aí do SEMEAD. Obrigado aí por vocês terem, né, disponibilizado o artigo de vocês aí, submetido o artigo de vocês para o SEMEAD, para fomentar essas discussões aí no campo da gestão da inovação, né, que é essa área que nós estamos atuando aí, trabalhando, pesquisando, né? Nós teremos nessa sessão 3 artigos, né? Todos os 3 artigos são artigos muito bons aí, artigos interessantes no campo né, que agregam aí ao campo da gestão da inovação, mas nós vamos seguir basicamente uma ordem, né? Então nós temos um artigo que é o artigo do Breno Buarque de Lima, Samuel Façanha Câmara, Tâmara Oukes, Letícia Cristina Queiroz dos Santos e o José Irã Batista de Melo Filho. José Irã que está aí, né, para Isso. apresentar esse artigo. O título do artigo é The Role of Dynamic Capabilities on the Development of Knowledge Intensive Entrepreneurship, a Comparative Study Between Brazil and Netherlands. Então, aí um artigo que aborda essa perspectiva também, né, dessa perspectiva de política de inovação, mas com foco aí bem direcionado para a perspectiva das capacidades dinâmicas, né? Então, acho que é um ponto relevante aí para o nosso estudo. Um segundo artigo é o artigo do Alcian Pereira de Souza, Catiane Lopes da Silva, Franklin Carioca Cruz e Renata Lopes Alanes, que está representado aí, então, pela Catiane, né, que vai apresentar aí para a gente esse artigo. Também um artigo interessante que aborda essa dinâmica da política, mas, sobretudo, as ferramentas, né, que se utiliza aí para fomentar a inovação, mais especificamente a lei de informática, né, onde ela analisa ali na Zona Franca de Manaus essa aplicabilidade aí da lei de informática. Então, um ponto interessante aí, um artigo interessante também que conecta com essa dinâmica da gestão da inovação. E um terceiro artigo, que é o artigo do Edson Cavabata, né? É É o assim Abato. mesmo que se fala? E o professor Marcelo Caldeira Pedroso, né? O título é Cadeia de Valor do Direito Empresarial no Brasil, né? Então, onde ele busca trazer ou mapear essa cadeia de valor, né, para esses escritórios aí de advocacia. Então, traz uns resultados bem interessantes aí para a gente discutir. Nós teremos aí a apresentação dos vídeos, né, Oswaldo? Então, o Oswaldo vai passar um vídeo. Após o vídeo, nós temos alguns minutos aí para a gente discutir sobre o artigo em específico. E no final a gente faz aí uma discussão mais geral, caso tenhamos aí alguma consideração, alguma conexão entre os 3 artigos. Tudo bem? Beleza? Beleza. Então vamos lá para o primeiro artigo. O primeiro artigo é o do É o do Irã. José Irã. Vamos lá.
Um minuto só, que eu vou dividir minha tela com vocês. Meu vídeo está bem curtinho, meu vídeo é 4 minutos, então a gente pega mais tempo aí. É, a gente perde mais tempo para dividir a tela aqui do que... Todo mundo já está vendo a minha tela? Sim. Olá, sou o Irã de Mello. Um momento, Qual? vamos colocar no começo aqui, né? Olá, sou o Irã de Mello. Vocês conseguem ouvir o áudio do vídeo? Sim, aqui tá ok. Sim, Qual autor do texto, né, dessa pesquisa que trata sobre as funções das capacidades dinâmicas no desenvolvimento de empreendedorismo intensivo, uso de conhecimento, um estudo aí cross-country entre Brasil e Holanda, né? Como autor principal temos Breno Buarque, de Lima, Samuel Façanha Câmara, Tamara Yux, Letícia Cristina Queiroz dos Santos e eu, José Irã Batista de Melo Filho. Então, as políticas de inovação têm sido uma área bem estudada nas últimas décadas, explorando como as políticas inovadoras e de empreendedorismo podem promover o desenvolvimento econômico. As políticas de inovação podem ser consideradas esforços de nível macro para desenvolver instituições, recursos humanos, Perdão. também tecnologias e outros recursos relacionados ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. Estas políticas visam promover a inovação e alavancar a atuação de instituições públicas e privadas. Esse estudo, ele procura comparar a influência das políticas de inovação ao nível das empresas de empreendedorismo de uso intensivo de conhecimento, procurando compreender o seu impacto no desenvolvimento de capacidades dinâmicas e ao nível do ecossistema de inovação, comparando a nível regional as políticas de Twente, região e Ceará. Esta pesquisa tem como objetivo explorar e compreender a diferença das políticas regionais de inovações de regiões do Brasil e da Holanda, orientada pela seguinte questão de pesquisa: como as políticas regionais de inovação e empreendedorismo de um país em desenvolvimento diferem daquelas de um país desenvolvido. Shane argumenta que muitas políticas públicas direcionadas ao empreendedorismo não possuem o planejamento correto em relação às políticas públicas direcionadas ao empreendedorismo. Elas não têm uma direção focada e específica. Muitas políticas baseiam-se no estímulo à criação de novas empresas, na facilitação do crédito e na abertura de novos negócios. Essas medidas são importantes. No entanto, o autor defende que políticas públicas devem focar-se nas empresas que têm maior probabilidade de ter sucesso e, de fato, gerar desenvolvimento econômico e criar empregos e rendimentos para a sociedade. O método utilizado nos Países Baixos, a recolha de dados foi realizada na região de Twente. A região de Twente fica no lado oriental dos Países Baixos. Era conhecida no passado pela sua indústria têxtil e hoje em dia é um polo, né, de inovação e empreendedorismo, abrigando um centro colaborativo e multicultural de investigação científica, inovação e empreendedorismo. No estado de Ceará, o estudo foi executado em um programa regional de inovação chamado Clusters Econômicos da Inovação. Os objetivos são reforçar o desenvolvimento econômico regional. Os resultados, né, a gente foi levantado por meio de entrevistas, utilizando análise de conteúdo, baseada em Strauss 2003, desenvolvemos código de primeira e segunda ordem, visando encontrar uma relação entre a fala dos entrevistados e a literatura. Utilizamos aí o Microsoft Excel para classificar as cotações, os temas de cotação utilizados, utilizamos ferramentas IA como o ChatGPT para ajudar na triangulação dos dados, de acordo com os temas que escolhemos. Em conclusão, percebeu-se que as políticas estudadas visavam diferentes perfis de empreendedores e empresas. Primeiro, o potencial empreendedor, que busca iniciar um novo negócio e geralmente está na fase de idealização e prova de conceito de produto. O segundo, um empreendedor em estágio inicial de desenvolvimento, que já possui um produto mínimo e viável, que busca amadurecer o produto e iniciar as primeiras vendas. E a terceira, a empresa, em fase inicial, que possui um modelo de negócio e um produto validado, e que procura consolidar a sua presença no mercado. As diferentes semelhanças nas políticas públicas e do ecossistema estudados apontam para diferentes ações e estratégias para promover o empreendedorismo intensivo em conhecimento. Essa pesquisa visa contribuir para o debate acadêmico e empresarial sobre os desafios, oportunidades, estratégias e ações a serem desenhadas para fomentar políticas públicas
que promoveu ecossistemas empreendedores e o desenvolvimento de empreendedorismo intensivo em conhecimento. Nos programas de dados da Holanda, foi interessante notar que as iniciativas geralmente eram segmentadas pelo perfil do empreendedor. Aqui são algumas referências que utilizamos nos nossos estudos e muito obrigado. Eu peço aí desculpa pela leitura extensa que teve, né? Quase a gente leu o artigo, mas primeiramente Legal. abrindo logo com isso aí, né? Normalmente eu tento fazer algo mais dinâmico, mas nesse dia estava muito apertado, estava no Instituto de Pesquisa e falei, cara, eu vou botar aqui, vou ler para não esquecer nada, que eu acho que eu julgo importante, né? Tava tocando lá mil coisas. Mas aí, o que é, né? O que esse estudo ele tem de gap assim que a gente está explorando, né? Deixando isso mais claro. Se a gente pega o estudo de políticas públicas, normalmente eles são feitos o quê? Ex post, né? A política acontece e a gente depois vai entender o impacto que ela teve lá no ecossistema, tá, essas coisas todas. Essa pesquisa, ela faz um movimento no fato contrário, né, 100%, mas ela está estudando a política pública à medida que ela está sendo aplicada, em contínuo, né, acompanhando essa política pública, ficando mais fácil pegar percepções dos atores envolvidos nesse ecossistema, né? E aí a gente destaca, nesse sentido, a gente conseguiu destacar algumas, de fato, é um estudo que está, aí sempre se levanta o questionamento, né? Mas está pegando duas regiões diferentes, como é comparar bem? A intenção de pegar duas regiões diferentes é realmente para entender a diferença, né? Entre elas, senão eu pegava Ceará e Ceará. E aí ia ver isso, né? E aí o que foi que a gente conseguiu entender dessas diferenças, né, que chamou a atenção para a gente nos estudos, né? Primeiro, que é óbvio, né? Mas se óbvio não for dito, é o tamanho da região, né? Coente, uma região pequena, né? Mais fácil a inserção dessas políticas centralizada dentro das universidades, né? Elas tocam lá, desenvolvendo por meio das incubadoras, Nova UT, Incuboace e outras lá demais. E já aqui no Ceará, pela extensão do território, essa política não é tocada pelas universidades, né? Não são elas, os autores que estão orquestrando isso. Isso já fica mais descentralizado na mão de pesquisadores, por meio de um programa chamado Cluster de Inovação, né? Desenvolvido pelo governo do estado, no qual tem a capitania de um dos autores do artigo, que é o Samuel Façanha, que é o cientista-chefe de inovação lá do Ceará. Não sei se o resto do Brasil tem essa política de cientistas-chefes, né? Lá no Ceará, a secretaria sentiu a necessidade de aliar cada vez mais, né, fomentando esse preceito da Tríplice Hélice, de colocar a academia em inserção mais próximo do governo, né? Para ajudar em ações, assim também induzindo empresas. Então, a gente criou lá uns programas de cientista-chefe. Então, tem cientista-chefe da engenharia, tem cientista-chefe da cultura, tem cientista-chefe de várias artes. E temos cientista-chefe de inovação, né? Inovação que é capitaneado pelo doutor Samuel Façanha, no qual também é meu orientador. E lá, esse programa de Cluster de Inovação, como é que ele funciona? A gente faz um sorteio, né, das micro-regiões para entender quais são os problemas delas. Levantar esses problemas, seleciona-se pesquisadores regionais para cada micro-região dessa. Esses pesquisadores regionais vão selecionar as startups para resolver esses problemas, né? Então, o governo faz essa intermediação, orquestra isso, né? A iniciativa dessa política e o desenvolvimento dela, mas descentralização no meio de pesquisadores. Lá em Twente, não. Lá em Twente, essa ação, o governo também induz, orquestra ela, mas ele designa a uma instituição, a universidade, né? Não está na mão de pesquisador. Então, essa foi a principal diferença que a gente achou dentro do estudo, né? E para você ver como é também engraçado, para de regiões distintas, características totalmente divergentes, há muita similaridade, né? Primeira similaridade, os objetivos dessas políticas, né, de desenvolver ali o empreendedorismo de fato. E uma similaridade que eu achei muito interessante, isso foi revendo agora o artigo, depois você tem que deixar depois você fica viciado na sua escrita, né? Então você tem que deixar um pouco de lado, um tempinho e pegar de novo. E foi isso que eu fiz. Eu peguei de novo e falei, cara, olha que destaque aqui que a gente não está trabalhando direito. O nível individual, comportamental do empreendedor é muito semelhante, cara.
Isso aí que tem que deixar mais destacado, evidenciado esse nível cognitivo semelhante da intenção, da motivação que leva ele a participar dentro desse programa, né? Motivação de desenvolver habilidades empreendedoras e intenções também de desenvolver seus projetos que muitas vezes estão em fase inicial, né? Então eu falei, cara, isso aqui é fantástico, que só isso aqui dá outro artigo. Eu até anotei aqui, nós vamos explorar os dados voltados aqui no cognitivo do comportamento do empreendedor, porque só aqui já é outro artigo, né? Então, eu só queria dar essa contextualizada, né, para vocês ficarem entender como é que foi pensada a pesquisa. Eu sei que o artigo foi dados vários pontos de melhorias e corretos, né? A gente já está trabalhando nesses pontos de melhorias, que é algo que a gente pode tirar grande proveito desse artigo aí, né? Principalmente por esse feito cross-culture, né? Ele faz parte da pesquisa de doutorado do Breno, que foi fazer sanduíche lá na Holanda. E, então, estamos 67 entrevistas, tem muito dado relevante que sim precisa ser pensado, detalhado e desenvolvido com mais carinho aí pela frente. Legal, muito bom, José Irã, parabéns aí pelo artigo, né? Acho que é um tema relevante que vocês abordaram aí, né? E essa perspectiva de olhar esses modelos diferentes de políticas de inovação também é algo que é valioso para a literatura de gestão da inovação em si, né? Por Uhum, exemplo, esse modelo que você menciona que o Ceará adota, né? É um modelo super interessante, assim, né? Que basicamente, particularmente, não conhecia ainda nesse formato, né? Não sei se tem similares, deve ter similares, mas eu acho que é algo interessante porque você regionaliza essa discussão, né? Regionaliza as necessidades ali, basicamente, para direcionar políticas especificamente para uhum, aquilo que é necessário, né? Então, assim, isso. o direcionamento de políticas de inovação, é, ela, ela tem uma característica que, basicamente, às vezes a gente observa o setor público, né? Olhando essas políticas de inovação, mas cria políticas de inovação de maneira geral, né? Então, você tem uma política nacional ou algo do tipo, ou ali no estado, né? Mas essas características e nuances específicas que vêm da operacionalização mesmo das políticas, né? Eu acho que é um ponto interessante. E também essa conexão com a Holanda aí, né? Que, muito embora a gente tenha países aí com economias diferentes, né? Mas, como você mencionou, tem perspectivas similares aí em termos de motivação para a dinâmica do empreendedorismo e, sobretudo, a perspectiva da estrutura das políticas, né? Como que essas Uhum, políticas são definidas, né? Então, esse é um uhum, ponto interessante que eu acho que é valioso no artigo de vocês, né? Que é essa conexão entre os dois elementos, né? E aí, só aproveitando essa nossa conversa, basicamente eu fiquei curioso quando eu estava lendo o, o artigo ali, os direcionamentos do seu artigo, com relação a dois aspectos, né? O primeiro deles, a perspectiva das capacidades dinâmicas, né? Como que vocês trabalharam as capacidades dinâmicas, operacionaram as capacidades dinâmicas na pesquisa, né, para olhar para isso, dentro das políticas que foram desenvolvidas, né, uhum. que eu acho que é uma questão interessante aí do artigo de vocês. E essa operacionalização, como vocês operacionalizaram a pesquisa, que não é algo fácil, né? Não, de Você modo fazer algum, esse, cara. esse estudo cross-cultural e você tem que criar um instrumento aqui, você cria um instrumento lá, valida nos dois lugares, né? Uhum. Então, é um negócio meio um trabalho aí meio pesado aí, que eu acho que vocês passaram por isso, né? Como que foi essa experiência aí? Pronto. Esse trabalho de coleta, né, começa bem no início da coleta dos dados, ele se deu, né, capitaneado aí muito pelo Breno Buarque, que é o autor principal, e a Letícia, né, que é bolsista de C, se eu não me recordo, e ajudou muito ele nessa captação de dados aqui no Ceará, enquanto ele captava dados lá na Holanda, né?
O que eu posso te dizer é que foram feitos por meio de entrevistas em profundidade, conversando com esses atores do ecossistema, né? Ou até falando aqui em ecossistema, eu levantei agora pensando aqui numa questão que não sei se de fato se a gente pode trabalhar em conceito de ecossistema falando lá no de doente, sabe? Ou se ele está uma rede de transição para ecossistema. Até algo que eu vou agora também passar para os meninos. Como eu falei, eu reli, vi aqui, dali aquela história e falei, cara, eu acho que isso aqui está mais de uma rede de transição. Até porque eu assisti também a palestra do Leonardo, né? Eu posso ter ficado Sim, um pouco impactado com isso, com isso aí. Mas aí foi isso, né, cara? Eles fizeram entrevistas em profundidade, analisaram análise de conteúdo, né, por meio do Excel. Para esse artigo aqui, a gente utilizou o ChatGPT. A gente viu um vídeo lá que o cara fazia análise qualitativa utilizando o GPT. É que ele pedia lá, olha, essa aqui é a minha unidade de contexto. Dessa unidade de contexto, qual seria o núcleo de sentido? Né? Desse núcleo de sentido, como é que a gente pode codificar? Então, a gente fez nessa maneira, realmente devido ao tempo, que a gente queria mandar uma coisa para o SEMEAD, mas é algo que vai ser seguido, né, posteriormente numa análise de conteúdo mesmo tradicional, estilo Bardan, até porque há muitas falhas, sabe? Houve muitas falhas pela inteligência artificial, a gente falou, cara, isso aqui não está saindo legal, mas vamos mandar assim que o tempo está curto, né? E aí a gente fez dessa forma, tá? Não sei se eu respondi, aí depois o impacto, como é que a gente mensurou as capacidades dinâmicas, né? As capacidades dinâmicas foram feitas também de acordo com as percepções dos autores, né? Uma entrevista em profundidade, então a gente foi pegando essas percepções e a compreensão do que ele tinha. Então não foi algo assim que eu posso dizer para ti mensurado em uma survey, né? Foi bem subjetivo sobre o que ele achava, o que foi desenvolvido ali de conhecimento, né? Somente de absorção dentro dessas políticas. legal. Não, bacana, legal, assim, o trabalho de vocês, hein? Acho que é um esforço aí contínuo, né? Ah, Como você vê, sempre surge uma conexão, outra aí, né? isso. Com essa possibilidade, porque a base do estudo de vocês, ela é bem forte, né? Ela Isso. tem dois ambientes de inovação relevantes, né? Essa perspectiva do chat GPT para análise, não conhecia, né? De uma forma mais É, específica, confesso que eu não conhecia. Você vê que o chat GPT ele é um vilão na sala de aula, né? Ou seja, tem sido uma dor de cabeça na sala de aula, mas ele ajuda, facilita também outras ajuda, coisas, cara. né? Ele tem um. Eu agora não esqueci o nome lá do canal do cara. Ele é doutor, eu acho que em Massachusetts, eu acho, não sei, Instituto. E ele Depois passa no faz. chat pra gente. Passa no chat pra gente. Eu vou ver se eu acho aqui e Antes da boto no chat para sessão acabar. vocês. Vou procurar e vou tentar ver aqui. Mas é muito interessante a maneira que ele faz, né? Que ele operacionalizou lá. Para a gente, não deu tão certo. Talvez a gente não tenha seguido algum passo correto dele lá, né? Não deu tão certo. É tanto que a gente teve que, não, cara, isso aqui está totalmente divergente. Não é, né? A gente foi Aí tem que adaptando. moldar, né, Teve que o moldar. Mas ele resultado, fazendo, não sei se é assim, porque ele já faz gravado, né? Já sabe o que vai fazer lá, mas a gente tentando não ficou Ô, Natan, acho que tão nós estamos legal. faltam, eu dei mais 2 minutinhos, mas a gente pode encerrar aí nos próximos segundos para não comprometer a próxima excelente. sessão, Então que eu já dei vamos, três Pronto. minutos a mais já. Mas não, mas Só, então eu queria só, vamos em fazer, só, frente. eu Sim, queria pode fazer só um uma falar. adentro aqui. observação para o Irã. Pois, Desculpa, Irã, pode não, falar. só um adentro, né? Para vocês terem noção desse programa Cluster de Inovação no Ceará. Que a gente está desde o começo do ano, a gente está mudando a metodologia de identificação de problemas. Só isso aí vai dar outro artigo, né? Identificação de problemas para a criação de políticas públicas voltadas à geração, à indução de empreendedorismo e inovação, né? Cara, a gente está desde o começo do ano entrando em contato com empresas de toda a região e porte do Ceará, ligação, formulário via e-mail, né? Tudo para levantar problemas, né? Qual é o nosso diferencial desse ano? A gente vai sair dessa abordagem regional, né? E está indo para a abordagem de porte das empresas, né? Então, pequena, micro, médio, grande empresa, para entender quais são as dores dela por porte e aí definir, delinear o restante do programa, né? Mas para você ver como é um esforço hercúleo, vamos dizer assim, né? Então, desenvolvimento da política, né? A aplicação depois entender se ela funcionou. Excelente. Então, José, eu queria fazer só uma observação. Eu coloquei aqui no chat
para você duas pesquisas, na verdade, dois artigos que foram Perfeito. escritos. Um é um livro. Um é um livro. Na verdade, os dois são livros, né? O do Saldanha 2013 e esse do Miles, Huberman e Saldanha também 2014. É sobre análise de conteúdo. Então, assim, Opa, se você está afim de ir no sentido, e eu já vi que você tem uma pegada de quem quer publicar, é, foge um pouco da Bardan e vai mais para o lado desses caras aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil. beleza, cara. Porque se você Beleza, for pegar algum beleza. periódico, se você for para um periódico de alto impacto, por exemplo, que está na Elsevier, no Scopus ou Web of Science, alguma coisa assim, e fugir um pouco da Spell e da Cielo, você tem que vir para esses caras. Você tem que vir para esses Beleza. caras aqui, que é onde realmente está. E tem a maioria das universidades aqui do Brasil agora estão migrando para essa para publicar em alto impacto, né? E Sim, não sim, só cara. ficar naquele. Porque A gente já Spell saiu da era. perspectiva que a gente. A Spell, não é uma crítica, mas a É, Spell, a é, base dela é muito, muito compacta, porque são artigos da Ampad. Ela é da Ampad, é a isso. Spell. E a E a gente já saiu Cielo daquele paradigma FAPESP, lá. né? A Cielo é da FAPESP. É uma coisa muito É focada isso. aqui no Brasil, São Paulo, aquele negócio muito, Uhum. muito compactado, né? Se você abrir um No pouco eixo, mais, né? exato. Fica um pouco mais fácil de você publicar, tá bom? Aí só complementando aí a tua fala, né, nesse paradigma aí de produção científica, a gente está saindo da perspectiva que antigamente, né, que eu escuto muito pessoal falar, não, mas a gente tinha que publicar 1, 2, 3 artigos, né? Aí a gente vai avançando nesse paradigma que tem que publicar cada vez mais. Isso para não parecer, né, para não morrer na academia. E agora você tem que publicar em alto impacto, porque não adianta só publicar muito, tem que publicar em alto impacto. E agora não basta mais só publicar alto impacto, se publicar alto impacto, você é citado. Porque se não for citado, amigo, você também está morto, né? Mas Algo essa é a assim. finalidade, né? A citação. Você vai atrás da citação, você vai atrás de ser visto, É, Verdade. né? Porque se você isso. publica e não é citado, é porque não tinha relevância. Não é Cara, né? porque o teu Porque, trabalho né? estava ruim, o teu trabalho pode estar excelente, mas ele não tem a relevância que precisa para os outros lerem, Exato. né? Então, Justamente, é atrás justamente. disso que você tem que ir. Vamos fazer É. agora, vamos para o próximo para Kate agora? Vamos passar o da Vamos. Trabalho da Catiane. Catiane. Um segundo só e eu já vou colocar ele aqui para vocês. Deixa eu dar um share aqui agora para vocês, né? Me avisem se vocês não estiverem ouvindo, tá? Bom dia, meu nome é Catiane. Irei apresentar o artigo Ciência e Tecnologia na Amazônia. Perspectivas de ações de pesquisa e desenvolvimento com base na lei de informática. Bom, nosso estudo aborda um tema crucial para o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil, que é a interligação entre dinâmica industrial e inovação. Esses elementos desempenham um papel central no crescimento econômico e na estrutura industrial do país. E aí que entra as políticas públicas, que desempenham um papel vital como catalisadores desse desenvolvimento, promovendo a modernização e diversificação da estrutura produtiva, incentivando a colaboração de universidades, empresas e centros de pesquisa. E foi a partir de 2006, quando foi inserida a Lei do Bem e a Lei de Informática, que começou a ser oferecido incentivos fiscais para investimento em P&D, com foco em setores chaves como informática e automação. E nosso estudo se concentra na Lei de Informática na Zona Franca de Manaus, que exige investimento em P&D para empresas que fabricam produtos de informática na região. E nossa pergunta norteadora do artigo é: quais são os efeitos da Lei de Informática na promoção de P&D e sua eficácia no impulso ao crescimento econômico na Zona Franca de Manaus? E para iniciar o referencial teórico, nós conceituamos o P&D.
Mas, a fim de compreendermos plenamente o conceito em que o P&D se insere, é essencial começarmos pela definição de inovação. E, de acordo com a OCDE, uma inovação é um produto ou processo ou aprimorado que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da unidade e que foi disponibilizado para usuários potenciais ou implementado pela unidade. E essa definição ressalta a importância de criar algo novo ou melhorar o que já existe, desde que seja diferente dos produtos e processos anteriores. Agora, a partir daí, podemos compreender melhor o P&D. P&D, ou Pesquisa e Desenvolvimento, é um conjunto de atividades sistemáticas e organizadas que tem como objetivo principal a busca por conhecimento e a criação de produtos, processos ou melhorias substanciais em produtos e processos já existentes. Essas atividades englobam a pesquisa científica, a experimentação, o desenvolvimento de protótipos e a aplicação de novos conhecimentos tecnológicos para impulsionar a inovação. E aqui a classificação de acordo com o Manual de Frascati de P&D, que é pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. Bem, políticas públicas de ciência e tecnologia. Como nós já sabemos, as políticas públicas são diretrizes e regras que regulam a relação entre o Estado e a sociedade. E elas são concretizadas por meio de programas, financiamentos e leis, refletindo as prioridades de um regime político. E no contexto brasileiro, o fortalecimento do SNI, que é o Sistema Nacional de Inovação nos últimos anos, é evidente. Isso inclui o apoio à ciência, tecnologia e inovação por meio de instituições como a FINEP, o BNDES, o CNPq e a CAPES. Também envolve a criação de programas de financiamento de pesquisa e inovação, além de formulação de leis e regulamentações destinadas a incentivar atividades inovadoras, como podemos ver aqui nos dois quadros, a Lei de Inovação e a Lei do Bem. Agora, chegando no tema central do nosso artigo, que é a Lei de Informática. A Lei de Informática, implementada nos anos 90, representa uma política fiscal crucial para estimular o setor eletrônico do Brasil, visando aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Seu principal atrativo é a redução do IPI, que são os impostos sobre produtos industrializados. No entanto, para se beneficiar dessa lei, as empresas precisam cumprir requisitos específicos, como investir em P&D e seguir o processo produtivo básico, que é o PPB. E ao longo de 26 anos de existência, essa lei teve 5 principais objetivos, como podemos ver nos quadros presentes. E, além disso, ela foi criada para criar barreiras comerciais a produtos importados. E a lei direciona o apoio a atividades de P&D relacionadas ao PPB, com suas origens nos anos de 1990, quando havia protecionismo para os componentes eletrônicos. Com a abertura comercial dos anos 90, foi promulgada a primeira edição da Lei de Informática, que é a Lei 8.248 de 91. E para acessar os benefícios fiscais, as empresas eram obrigadas a investir uma porcentagem de seu faturamento em atividades de P&D, tanto internamente como em parceria com universidades, institutos de pesquisas ou programas governamentais. Bem, agora a Lei de Informática na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, que é a ZFM, é uma área estabelecida na cidade de Manaus, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região amazônica. A ZFM, ela engloba não apenas o Amazonas, mas também outros estados, como Acre, Rondônia, Roraima, além das cidades de Macapá e Santana, que ficam localizadas no estado do Amapá. E a SUFRAMA é uma autarquia federal responsável pela administração dos incentivos fiscais e pela fiscalização da ZFM. E na ZFM, as empresas que lidam com produtos de informática estão sujeitas a requisitos específicos para informática. Uma dessas exigências é que elas investam periodicamente pelo menos 5% do seu faturamento bruto em atividades de P&D na região. Recentemente, a Lei 13.674 de 2018 introduziu uma mudança significativa nesse contexto, exigindo que 0,4% desse montante seja direcionado para projetos e em instituições públicas da região. A Lei de Informática, ao ser promulgada em 2019 como a nova Lei de Informática, trouxe mudanças substanciais, incluindo a utilização dos incentivos fiscais por meio de créditos financeiros e a obrigatoriedade de enviar relatórios de cumprimento dos processos produtivos básicos para todas as empresas habilitadas.
Outras modificações abrangem a extensão de limites para investir em instituições de pesquisas e o cálculo de investimento em P&D com base no valor da receita bruta proveniente da distribuição dos produtos. Bem, a metodologia do artigo foi baseada em uma revisão de literatura e foi conduzida uma análise qualitativa dos resultados para identificar as principais tendências e mudanças ao longo do tempo em relação à lei de informática da SUFRAMA. Bem, na conclusão, essas políticas industriais têm demonstrado números satisfatórios. Isso é evidenciado pelos investimentos realizados pelas empresas beneficiárias em atividade de P&D nas ICTs credenciadas pelo CAPDA. Isso é visto no gráfico 1, no período de 2010 a 2020. No gráfico 2, demonstra de forma um pouco mais detalhada, demonstrando as ICTs juntamente com o montante a elas destinados, totalizando o valor de mais de 4 bilhões de reais. No período de 2017 a 2021, o faturamento no setor aumentou em mais de 175%, enquanto o número de empresas beneficiadas com incentivos cresceu apenas 13%. E então, a Lei de Informática buscou fortalecer a tecnologia no Brasil, atraindo projetos industriais para as EFM, e os gráficos analisados indicam compromisso no investimento em P&D, mas também preocupações como a concentração de benefícios em poucas empresas e eficiência limitada. Essas são as referências utilizadas. Muito obrigada. Legal, bacana o trabalho aí da Catiane, né? Você quer comentar aí, Catiane, como foi o Sim, fazer desenvolvimento, o breves processo aí desse comentários. trabalho? Sim, então, eu estava falando muito rápido porque eu tinha feito várias vezes e estava passando o tempo, então, assim, eu falei acelerada. E acabou que eu não falei muito sobre o resumo do trabalho. Bem, a partir desse artigo, o nosso grupo de pesquisa veio essa dúvida, qual o impacto de fato dos projetos de P&D na Zona Franca de Manaus. E a partir desse artigo, a gente está construindo um plano de trabalho para oferecer, né, na Zona Franca, lá na Suframa, para ver empresas que possam financiar o projeto para poder a gente saber de fato criar métricas, né? E saber de fato qual o impacto que está tendo os projetos de P&D através da lei de informática está tendo para a nossa região, né? E para o restante do país. No nosso artigo, nós ressaltamos que a concentração dos projetos está em Manaus, principalmente em Manaus, porque nossos interiores, principalmente falando dos nossos interiores, eles não têm estrutura para receber projetos. Em 2018 ou 2019, eu não lembro bem, teve uma obrigação que as empresas precisavam investir no interior. Porém, as empresas não conseguiam investir, não tinham estrutura para investir. Então, daí tiraram essa obrigação. Então, assim, cadê? As empresas iam atrás e não conseguia. Teve empresa indo atrás da gente para conseguir investir no interior e, enfim, não conseguia. E por conta dessa dificuldade de não ter como investir, acabou essa obrigação. E sobre a obrigação de investir em CT pública, pelo menos 0,4% se deu porque 98% dos projetos de P&D iam para instituições particulares. E daí surgiu a necessidade, né, dessa obrigação em CTs públicas. E, por fim, né, nosso artigo conseguiu, de forma muito introdutória, demonstrar que os investimentos estão concentrados aqui em Manaus, né, nesse primeiro momento não está tendo um alto impacto, né, a gente não pode mensurar isso só com esse artigo, a gente tem que fazer uma análise mais profunda, e é isso. Legal, bacana, Catiane, parabéns pelo trabalho aí, né? Entendendo esse contexto aí do trabalho de vocês, né? Acho que é um ponto inicial de uma discussão, de um trabalho aí maior, né, que vocês estão buscando fazer. Eu tinha até, quando eu estava lendo ali o seu trabalho, até despertado ali a curiosidade, né, com relação ao real impacto, né, porque a gente fala muito da dinâmica da Zona Franca, né, de Manaus, já a Zona Franca, não sei, uma percepção minha, já se falou muito mais dela
anteriormente, né? Não sei como que está hoje, né? Essa perspectiva. E o fato, e o real, eu não diria impacto, mas a competitividade que essa Zona Franca ela consegue gerar, né? E, sobretudo, olhando essa perspectiva da lei da informática, né? Como que você enxerga isso hoje aí em Manaus, né? E na Amazônia? Essa lei ela tem concedido competitividade para a região, tem desenvolvido. Como você enxerga isso? Eu acredito que ainda não alcançou o seu objetivo principal, né? Que é desenvolver dessa forma. Ainda é algo muito, como eu te falei, embaixo não tem tanto impacto. Ainda não, a gente ainda não alcançou, não tem essa tanta competitividade. E por isso a gente está tentando buscar também esse projeto, né? Para a gente medir esse impacto e dessa forma encontrar soluções, né? Para poder conseguir fazer com que se chegue no objetivo, né, Uhum, dessa legal, lei. bacana, porque é uma ferramenta interessante, né? Quando você olha somente na perspectiva da Zona Franca, na perspectiva Claro que ela não basta em si só, né? Precisa dessa questão da infraestrutura também, precisa de uma questão logística, uma questão que auxilia as empresas nessa perspectiva, né? Para que isso de fato atraia, né, as pessoas lá Uhum. para a região, né? Mas de qualquer forma é um ponto interessante aí do seu É, artigo, né? E aí, duas coisas só para a gente né, pra fechar aí. Basicamente, eu vi que você falou que o seu estudo, vocês, esse primeiro momento, como é natural de um primeiro levantamento, assim, estudo e tal, a gente fez com base numa revisão de literatura, né? E aí, lá no seu artigo, eu vejo que tem uma descrição da metodologia ao longo do corpo do texto, ao longo das outras sessões, né? Então, assim, você fala como você levantou e tudo mais, mas isso não está bem estruturado aí numa sessão específica de metodologia, né, dentro do artigo. Então, acho que seria interessante levantar isso, estruturar, reunir isso dentro de uma sessão, né? Que basicamente é o operacional, né? Que eu queria, só por curiosidade mesmo, entender, né? Como que vocês levantaram esses estudos, teve algum, alguma, algum critério definido, né? Como que vocês fizeram? bem, a gente fez uma revisão de literatura mesmo, né? E também a gente acessou os dados da Suframa que estão disponíveis no site dela. Legal, então vocês Basicamente foram. isso, revisão de literatura. Sempre dados Ah, secundários. tá. E aí vocês buscaram é, é, esses textos em alguma base, Base de dados, é. Ah, Google Acadêmico. A Google gente usou o Acadêmico? Google Tá, Acadêmico. interessante. Legal. O Google Acadêmico é uma base que ele traz vários textos, né, vários artigos, tal, interessantes. E talvez depois, acho que como estudos, né, como avanços futuros, acho que se pode concentrar também em alguns textos de bases, né, como por exemplo o Scopus, o Web of Science, né, eu acho que permite você ter um acesso a textos de mais alto impacto, Uhum, né, que eu acho que pode valorizar o seu trabalho e direcionar, né, fundamentar essa dinâmica de construção do trabalho de vocês, entendendo como um projeto, né? Pelo que eu uhum. entendi do que você mencionou, é um projeto que estão desenvolvendo. Mas legal. Algum outro comentário? Oswaldo, o José, o Eu não, Edson, então, se quiser eu também. queria só fazer rapidamente, que nós estamos um pouco atrasado. Eu queria fazer um comentário, até porque o Natan pegou um ponto bastante importante do seu trabalho, e eu não vou me delongar mais em cima da metodologia, mas é assim, a minha contribuição para você.
A metodologia numa revisão de literatura, ela é a alma da revisão de literatura. Porque, assim, a revisão de literatura, ainda mais revisão sistemática de literatura, como você vem fazendo. A revisão sistemática, ela tem por obrigação ser repetível, né? Qualquer pesquisador que pegar a sua pesquisa e quiser olhar, ele tem que ser capaz de reproduzir os seus passos e chegar praticamente aonde você chegou. Então, Uhum. para que ele possa fazer isso aí, você precisa dar um escopo da sua revisão de literatura, assim, passo a passo, que é mais ou menos o que o Natan falou para você. Então, para você dar um salto aí no teu artigo, faça uma sessão específica detalhando a tua revisão, né? E a outra Certo. coisa que eu queria te levantar é assim, você tem contribuições muito importantes no teu trabalho. Eu gastaria um tempo um pouquinho maior na conclusão para fazer um detalhamento maior dessas suas contribuições, porque elas são ótimas, né? Eu Então, fui então limitada detalhe, pela quantidade de linhas também, pela quantidade de páginas. então, mas no É, SEMEAD, mas num artigo você tem um pouco Sim, mais. sim. Então, se você for para um Sim. artigo, entra na conclusão e coloca um parágrafo e meio a mais para detalhar isso. É a minha contribuição para você. Inclusive, eu queria colocar mais gráficos da Sulfurama. São dados muito relevantes, é muito legal tudo Sim, que eles têm, mas o problema foi a limitação de páginas mesmo. eu imaginei. São 16 páginas só, não dá para fazer muita coisa. Oswaldo, só um adentro aqui que talvez possa ser até como um incentivo de uma pesquisa futura, tá? Porque normalmente quando tem essas questões que a empresa tem que aplicar, ela quer aplicar o dinheiro de qualquer maneira, né? Ah, eu quero me livrar disso aqui, eu quero Sim. cumprir isso. E aí eu fiquei me questionando aqui se procurasse realizar a aplicação desse investimento na região, ela fosse pensada no modo de como essa comunidade, que é distinta, né? No interior da Amazônia está falando isso ali, né? Então, se ela fosse pensada e compreender também esse modo operante, cultural, de valores dessa comunidade, e saber a que nível de instrumentalização ela está e como elas poderiam atender essa instrumentalização, de modo a desenvolver gradativamente essa comunidade, de acordo com as capacidades lá existentes, não fosse algo interessante para essas políticas futuras, entendeu? De Uma aplicação pesquisa de investimento. futuro, é? Uma É, pesquisa entendeu? futura. José, esse é um dos grandes problemas da nossa região. As empresas, elas procuram investir em projetos que vão agregar no processo delas, É nada que cumprir, vai quer impactar a cumprir. região. É, Para cumprir, mas também que vá beneficiar elas de alguma forma no dia a dia, entendeu? Sem uhum. dúvida, Então, sem não dúvida. é pensando no, num todo, entendeu? Na região. E é por isso que não alcança seu objetivo, é por isso que é de baixo impacto, entendeu? São coisas Ô, simples ô, para cumprir a Kate, obrigação. Kate, isso daí Sendo tem bem uma sincera, gente. explicação. É falta Hum, de política pública focada. Isso. Porque assim, exatamente. exato. se a Falta de política, auditoria também, uma auditoria que de exatamente, exato. fato Falta do Entendeu? trabalho da Suframa e falta de uma política pública É. focada nisso aí. Na hora de criar a lei lá de incentivo, né, o é deputado, perfeito. o senador, o vereador, ele tem que, ou o próprio governo, o Aí próprio não está executivo, ele pensando tem que, nisso, né? ele tem que olhar e falar, olha, tem que ter um desenvolvimento social, Sim. senão E eu não vou Isso. não é liberar, levado em conta se- isso. senão eu não vou liberar o dinheiro. É Eu isso não aí. É libero. isso aí. Inclusive, Aí, outro. o nosso maior medo nesse projeto, que vai se chamar Impacto, é das empresas não quererem financiar justamente para a gente não medir, né? E não ver que elas não investirem em nada que tenha alto impacto, que não tenha relevância, entendeu? Então, um dos Corre-se um grande nossos risco. medos é esse. Mas vai ser muito interessante se esse Você, É, projeto realmente você for para tem que, frente. você tem que rotular ele de maneira diferente, né? Compreendendo a comunidade para facilitar a aplicação. É algo assim. E aí vocês vão achar dos paralelos da pesquisa. ô, Então, mais gente, um adendo, olha, tá muito bacana, coloquei mas aqui o link, tá? a gente Coloquei tem o que link lá seguir. da revisão com o GPT. Ah, Eu tá já peguei, ótimo. eu já Bacana. copiei já. Já Pronto, copiei. só avisando o pessoal. Vamos seguir então para o do Kawabata, Natan? Vamos? Vamos lá. E Catiane, parabéns aí, viu? Primeira Parabéns. apresentação, primeira Obrigada. participação, né? Excelente. Vamos lá. Ok, cadeia de valor no direito empresarial, né?
Um minutinho só para eu dividir minha tela com vocês. Olá, aqui é Edson Kawabata, aluno do mestrado profissional em empreendedorismo da FEA-USP. Junto com o professor Marcelo Pedroso, vou apresentar a vocês o artigo Cadeia de Valor no Direito Empresarial no Brasil. O desenvolvimento do artigo foi motivado pela transformação estrutural que se anuncia no direito empresarial, com crescentes pressões por mais entregas a menores custos, liberalização da prestação de serviços jurídicos a prestadores alternativos e incorporação de tecnologia nesse segmento. Assim, o problema de pesquisa foi como a cadeia de valor de escritórios de advocacia em direito empresarial pode ser impactada por inovações tecnológicas. O objetivo geral da pesquisa foi propor um modelo de cadeia de valor representativo de escritórios de advocacia atuando em direito empresarial no Brasil. O referencial teórico do trabalho foi baseado em pesquisa sistemática e literatura, em que foram buscados trabalhos sobre cadeia de valor no direito. Cruzamos 5 bases e excluímos publicações em duplicidade, sem relevância para o assunto, sem disponibilidade ou sem acessibilidade do idioma. Adicionamos referências complementares através de referências cruzadas, totalizando 17 publicações relevantes para o artigo. Entre essas, destacamos publicações de Wirtz, Zott, Sacco, Susskind, Brenton, Fabiano, Clark, Wilkins e Billings, e também uma publicação da Associação de Legal Administrators nos Estados Unidos. O método de pesquisa utilizado foi Design Science Research, que consiste em 5 etapas: conscientização, sugestão, desenvolvimento, avaliação e conclusão sobre os artefatos propostos. Destacamos aqui a coleta de evidências empíricas através de 15 entrevistas semi-estruturadas com especialistas do setor e uma pesquisa de campo junto a 72 escritórios de advocacia aplicando os artefatos propostos. Como resultado da pesquisa, foi proposto um artefato representativo da cadeia de valor em escritórios de advocacia. Esta cadeia se compõe dos seguintes elementos: em gestão de demanda, temos gestão de clientes e gestão de casos. Em preparação para entrega a clientes, temos pesquisa de caso e análise de caso. Como etapas de gestão de oferta, temos gestão de conhecimento e gestão de recursos. Na entrega propriamente dita, segmentamos os casos em 3 naturezas: consultivo, cuja entrega é uma elaboração de parecer jurídico; transacional, em que a entrega é uma transação empresarial per se; e no contencioso, uma defesa de caso, que pode resultar em acordo ou uma sentença judicial. Como aplicação prática do artefato, propusemos fazer uma estimativa do esforço dos profissionais jurídicos em cada etapa da cadeia de valor. Na base de 72 escritórios de advocacia participantes da pesquisa, as atividades de gestão de oferta compuseram 15% do total de esforço dos advogados, enquanto entrega representou 37%, preparação 23% e gestão de demanda 24% do tempo total. Em conclusão, o artefato proposto endereça o problema de pesquisa adequadamente, permitindo avaliar como a cadeia de valor de escritório de advocacia se caracteriza mediante diferentes naturezas de serviços a clientes. O tema apresenta alta relevância para a sociedade, uma vez que ganhos de eficiência e qualidade nos processos jurídicos são necessários para simplificar as relações entre empresas e com o setor público, acelerar a resolução de litígios e estimular investimentos para o desenvolvimento do país.
Embora essa pesquisa não tenha características quantitativas, estimativas de esforço em processos jurídicos indicam a validade do artefato para uma instanciação com maior volumetria de respondentes. Adicionalmente, um estudo mais aprofundado sobre tais impactos poderá ser desenvolvido a partir desse artefato. Como principais referências bibliográficas para o trabalho, destacamos as seguintes: Disruptive Innovation Within the Legal Services Ecosystem, de Billings e Campbell; Global Strategies in the Legal Service Marketplace, de Mari Sacco; Tomorrow's Lawyers: An Introduction to Your Future, de Richard Susskind; e Business Model Management, de Bernd Wirtz. Muito obrigado a todos pela atenção. Olá, Legal, bacana, Edson. Interessante aí sua apresentação. Você quer comentar aí o trabalho, acrescentar? Sim. Primeiro, acho que a perspectiva da realização do trabalho, tá? Na época eu era diretor-geral de um escritório de advocacia e tinha esse problema prático, né? De ver o mercado assim sendo bastante assediado por players aqui de tecnologia oferecendo soluções, né? Tudo um buzz aqui sendo gerado, particularmente inteligência artificial, a robotização dos advogados, etc. né? Então esse era um problema prático que eu tinha. E essa foi uma das motivações assim de dentro da dissertação no mestrado, né, tem um problema aplicado, né? Então, é claro, a ideia era ter uma roupagem acadêmica, mas eu tinha um problema prático para resolver. E acho que isso foi o que motivou a escolha do método, né, que é um método talvez não tão comum, né, dentro da academia, né, que é o Design Science Research, que é baseado justamente nessa construção de artefatos para ajudar a resolver problemas do mundo real. Tá? E trazer aqui, obviamente, toda uma literatura de fundo, né, para dar robustez aqui a todo o processo de desenvolvimento lógico, né? Então, isso foi uma coisa interessante, ou seja, tentar combinar esses dois mundos, né, uma situação prática real, né, com aqui o rigor acadêmico aqui por trás. E quando a gente fez a pesquisa de literatura, não tinham tantas referências, tá? É um tema aqui que eu diria é relativamente novo, né? A maior parte das referências vem aqui de 5, 10 anos no máximo, tá? Então a gente teve um pouco de dificuldade, inclusive, de achar referências locais. Uma parte que a gente encontrou foi lá fora, tá? E por isso a gente se utilizou muito de trabalho de campo, né? Entrevistas, tá? E até uma pesquisa que a gente fez maior aqui com o escritório de advocacia, para servir como principal subsídio, né? Aqui para a gente chegar aqui nas conclusões, tá? Então, foi um trabalho bem interessante, porque eu falo assim, eu fui consultor no passado, foi quase um projeto de consultoria dentro do mundo acadêmico, né? Porque tem inclusive uma segunda parte aqui do trabalho, né, que eu vou apresentar amanhã, que ele já começa a fazer essa análise de impacto. Porque aqui, por enquanto, a gente tem o pano de fundo, né? Basicamente, qual que é a estrutura de processos de um escritório, como esse esforço está distribuído, e ao você trazer as soluções, a gente começa a medir, né? Como a inteligência artificial pode impactar aqui a produtividade aqui dos advogados, tá? Então isso aqui faz parte aqui do segundo, para aqueles que têm ansiedade, né? De mas qual é o impacto, afinal de contas, né? Tá no segundo artigo, o que Tá a no gente traz segundo. aqui, basicamente, o pano de fundo, mas é uma necessidade, é como se fosse, assim, o baseline, né? Ou seja, sobre qual o escopo, né, a gente está analisando, né? E qual que é o valor aqui atual dessa cadeia, né? E no próximo, a gente traz aqui essa avaliação de impacto, tá? Acho que era isso como introdução. Legal, bacana, Edson. É um trabalho bem. Vocês tiveram aí um esforço bastante significativo, né, para desenvolver esse estudo todo dentro dessa estrutura, né, dessa metodologia que você escolheu, né? E resultou num modelinho interessante, né, que é um modelo de cadeia de valor para os escritórios aí, né, de advocacia, que é um segmento, eu não entendo muito desse segmento, mas como você mencionou, eu já ouvi outras pessoas mencionando também, é um segmento que parece que cada vez mais está ingressando nessa perspectiva de automatização, né? Nessa perspectiva aí de usar as tecnologias nesses processos mais burocráticos ou algo do tipo. Então, uma perspectiva assim, interessante, né? E aí, com relação ao seu trabalho, eu fiquei só curioso, assim, tá, o trabalho está bem, né, desenvolvido. Eu fiquei só curioso com relação a essa construção do artefato em si, né?
Eu confesso que eu não conhecia, digamos assim, essa estrutura de construir o artefato no formato que você mencionou, né? Mas eu fiquei assim curioso para entender o seguinte: você usou a perspectiva de levantamento ali de, de literatura, né? Você fez uma revisão sistemática da literatura, você fez as entrevistas lá com o pessoal, e o artefato ele é um resultado desses dois momentos, né? Ou você levantou a revisão sistemática, construiu uma proposta e validou com 72 que você envolveu na pesquisa, ali com as entrevistas que você fez com os 15 entrevistados. Como está estruturado essa lógica de construção do artefato? É, é uma pergunta interessante, porque desde o início a gente já pensou em dividir em dois artefatos, na verdade, tá? Que um era a cadeia de valor, que é o pano de fundo, né? E o outro é uma matriz de avaliação de impacto, né? E a definição por cadeia de valor veio por sugestão do meu orientador. Ele tinha feito um doutorado, né, baseado aqui em cadeia de valor para sistemas de saúde. É o Marcelo Pedroso, também o orientador Sim, também da FEA. eu fiz uma aula dele, a disciplina dele de modelo de negócio, excelente também. Sim. Então, quando a gente pensou na estruturação dos artefatos, veio quase que essa indução, né? Assim, porque não veio das entrevistas, para dizer a verdade, tá? Veio de uma Aham. sugestão dele em como arquitetar aqui uma solução, né? E eu achei assim muito pertinente, embora o termo cadeia de valor ele seja praticamente desconhecido dentro do mundo da advocacia. Tá, eu diria pouquíssimos conseguiam fazer esse tipo de associação, embora faça parte aqui do dia a dia. Então, eu diria que a arquitetura de processo dentro de escritório, antes mesmo de cadeia de valor, é uma coisa pouco utilizada e é algo bastante recente, tá? Vis-à-vis aqui, acho que a crescente automação de atividades, né, um ordenamento aqui de processos, ganho de produtividade, né? Então, as pessoas começaram a entender os conceitos, né, mas não associavam ao artefato. Então, teve que vir muito da provocação nossa. Eu utilizei um artefato que foi desenvolvido por uma consultoria, que é o Boston Consulting Group, Uhum. tá? É uma das referências aqui do Virtus, tá? Que foi feito junto com uma universidade na Europa, a Bucerius, tá? E já representava relativamente bem um modelo universal aqui de cadeia de valor, tá? Então, nas entrevistas, eu os provoquei, né, os entrevistados, né, com esse modelo. Aí todo mundo se enxergou nisso, embora a terminologia não fosse conhecida, a arquitetura de processo, cadeia de valor, né? Mas eles chegaram o sequenciamento aqui de atividades. E até foi curioso, porque quando eu pedi justamente para fazer estimativa do esforço empregado, foi até relativamente fácil, embora nunca tivessem visto uma cadeia de valor, né? Reconheceram rapidamente, né? E Uhum. foram capazes aqui de estimar, né? Que é justamente a base, né? Para você conseguir avaliar impactos. Mas foi um processo, respondendo, Nathan, bem induzido, tá? Não é que ele veio das entrevistas, né? A gente teve que produzir um artefato baseado até em literatura, a experiência que eu mesmo tinha, né? Mas as pessoas rapidamente se Legal. identificaram, né? A gente conseguiu evoluir rápido, né? Então a principal contribuição na construção veio muito disso, né? Das entrevistas, né? Dessa pesquisa aqui com escritórios, mais do que da própria literatura. Bacana. Interessante, Edson. E assim, a escolha desses escritórios para participar, eles precisavam ter basicamente algum tipo de inovação, ou você não estava bem olhando essa dinâmica? Na verdade, eu pedi ajuda a uma associação de classe, né, Uhum. que é o CESA, o Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, tá? É uma entidade com representação nacional e que justamente trabalha, né, com temas de impacto para o setor. Tá? Então, como eu era diretor-geral de um escritório, eu acessei a associação e falei, olha, vamos realizar essa pesquisa, né? A gente precisa de um apoio na divulgação e no engajamento. Tá? Então, através deles, a gente selecionou uma amostra, né, de Uhum. quem minimamente poderia ter interesse. Então, já foi uma amostra de alguém, pelo menos, que recebesse a gente, né, para responder aqui a pesquisa. Tá? Então, pode até conter algum viés. Por isso que eu falei que a pesquisa não tem um rigor estatístico, né, de uma representação plena do setor, mas no fundo a gente queria mais era validar a Construir, né? utilidade, a aplicação do artefato, né, do que chegar numa conclusão estatisticamente representativa, tá? Mas respondendo, foi através da associação, né, que a gente chegou aqui nesse 72. Que acho que até um bom número aqui de participantes, Legal. que levou um Sim. bom tempo, né, para falar com 72. Imagino que foi um esforço
significativo aí, né? Envolver todos esses escritórios, né? Sim, E 72 acho que já é um número que permite alguma padronização nas respostas, né? Chega um momento que você já sim, começa a ter uma convergir para sim. uma afirmação ou não daquela estrutura que você montou, né? Embora a amostra não tenha sido estatisticamente significativa, a gente conseguiu separar pelo menos em duas tipologias. Uma de porte de escritórios, que é Uhum. natural, quanto maior o porte, maior a propensão aqui em investimento em tecnologia, e outra em relação à natureza. E isso foi também um achado da pesquisa, né? Separar lá o que era contencioso, transacional e consultivo, tá? Porque a gente viu que tinha diferentes formas, né, de você conduzir o processo, e daí que você viu três derivações aqui da cadeia de valor ao final, né? Legal. Bacana, Edson. Parabéns aí, Obrigado. Osvaldo, José, Catiane, se tiver alguma consideração também. Eu tenho sim, o Natan, só na verdade fiz para todos. O do José Irã, eu queria pedir desculpa para vocês, mas eu só tive acesso ao resumo estendido, eu não consegui olhar o seu artigo inteiro. Eu não sei se o Natan conseguiu ler o Ele artigo não, dele. ele não abre Ele não abre o o. artigo inteiro, só Não abre. a Sim, ficha, né? Mas acho que deve é. ser algum erro do sistema, né? Não, é o que eu acho que ele fez a opção de não liberar o artigo todo, de Ah, liberar só tá. o resumo estendido, né? É uma opção dos autores. Talvez Ah, para sim. publicar, que ele pode ter problema lá na frente, mas enfim. Os outros eu tive. Então, se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês as minhas observações que eu fiz no artigo de vocês, tanto a Catiane quanto o Edson. Então, José, eu não consegui fazer no de vocês porque não tava, eu não consegui ler o artigo Ah, todo. foi? Ah, Então, eu cara, não, deve ter sido o Breno que colocou, ele deve ter escolhido a opção só de sim, resumo. sim. Porque o meu que tá para amanhã, que inclusive foi indicado a premiação, botei lá, resumo, o trabalho completo, tá lá Para a gente poder na página. colocar observações, Legal. mas os outros, se vocês quiserem, É. eu vou deixar meu telefone e vou deixar o meu e-mail. E quem quiser, manda para mim, Oswaldo, manda aí para mim o Ah, artigo. certamente. Eu fui lendo e fui fazendo observações. Mas Kawabata, ó, eu vou fazer 4 observações no seu artigo que eu anotei aqui e nos da Ketiane também tenho. A justificativa de pesquisa sua ela está bem feita, só que ela está sem a fundamentação teórica. Então você não colocou a referência. Você colocou a citação lá, mas não tem a referência. Certamente tem referência. Uhum. É só tomar o cuidado de colocar lá. Com relação ao viés, você tocou no assunto e é importantíssimo, porque se você fez a pesquisa nas entidades, você foi na AB2L, se não me Também. engano, Isso. e foi na CESA, né? César. Uhum. CESA. A CESA é uma entidade que fala pelos advogados. Certo. A ABL 2, ela fala pelas Lawtechs e pelas Isso. Legal Techs. Então está Correto? numa outra ponta. Quem que fala pelo poder público e quem que fala pela sociedade? Está faltando 2 stakeholders aí importantes. Sim. Então você pode ter um viés muito pesado para o lado daquelas duas e zero para essas daqui. Então, até como ferramenta para você resolver o problema seu de viés. Sim. A Pega, gente pega chegou. esses 2 stakeholders e vai fazer uma entrevista com eles, né? Perfeito. A gente Então, pensou nisso, né? É que a gente acabou até enveredando mais para a visão do escritório de advocacia mesmo, né? A gente tinha uma sim, visão sim, mais ampla de ecossistema no começo, né? imagino, Mas ao imagino. você estreitar, né, o escopo, né? Mas eu entendo perfeitamente e eu entendo que é necessário também, né? Fazer essa ampliação de visão de stakeholders. E você resolve o problema. Se você puxar esses outros 2 stakeholders, alguém do poder público, que é quem vai botar o dinheiro no negócio, né? Quem que vai financiar, quem que vai. E do outro lado a sociedade, né? A Uhum. sociedade é que vai estar colhendo o resultado do trabalho desses outros dois que estão aqui em cima. Então, acho que são 2 stakeholders importantes. E por último, assim, eu senti uma certa confusão, me perdoa pelo termo, entre a abordagem quantitativa e qualitativa. Você falou que ela não tem o caráter quantitativo, mas você publicou números, basicamente. E quando você foi fazer a análise desse material gigantesco e muito farto de informação, você economizou na análise qualitativa.
que era a tua abordagem, pelo que eu entendi, porque se não é quantitativa, só pode ser por exclusão qualitativa. Eu gastaria mais tempo para fazer uma análise mais detalhada daqueles gráficos, porque eles têm muito a dizer, são muito ricos, né? Então, assim, eu gastaria... primeiro eu definiria, né? Então, são duas coisas. Eu definiria melhor, claramente, no teu artigo, quali, né? Que é uma abordagem qualitativa, e também, com base nisso, faria também uma melhor análise das contribuições, escreveria melhor as contribuições lá faria uma análise e melhoraria as contribuições lá na conclusão. Ok, Basicamente seria isso aí. obrigado. Legal, bacana, interessante. Mais algum comentário, pessoal? Teria algum ponto? Agora a gente poderia abrir em geral, assim, né? Se tiver comentários gerais também com relação aos outros trabalhos que vocês queiram apresentar também. Só pegando um parênteses aqui, e não sei se eu vou ajudar, mas eu quero só falar, né, o colega Coabata, é que quando assinar no mestrado, né, eu vi muito pouco, vi por cima, tá? Então fica também só como sugestão de, se você quiser e aprofundar sobre isso, mas um modelo chamado pesquisação. Não sei se já escutou falar sobre isso, né? E o que é que se propõe esse modelo? É você realmente fazer um diagnóstico, um levantamento, encontrar um problema, aplicar a solução, né? E aí mensurar como é que foi. Talvez o seu trabalho se encaixe bem nesse desenho de pesquisa. Mas, assim, eu conheço zero, cara. Eu tô falando só porque foi ministrado uma aula e cara, me Sim. lembrou muito. Aí eu, pô, vou dizer aqui a palavra que aí ele fica à vontade aí para ir atrás ou não. Não, eu acho que Legal. é uma boa contribuição mesmo. Um dos meus colegas de mestrado usou o método de pesquisação, mas a avaliação nesse caso é que a gente não teria tempo dentro do Ah, horizonte aqui do mestrado para poder aplicar. Talvez para um doutorado seria, mas eu acho que realmente ele é mais rico, né? Justamente pela interatividade, pela análise, quase que de causalidade, né? Entre ação e impacto, né? Mas a principal restrição foi de fato o tempo. Né? Mas sim, seria bem interessante. Quem sabe no doutorado a gente pode só cogitar alguma coisa nessa linha. eu concordo com o Irã, seria bastante interessante, até porque eu vasculho. O Design Science Research não é muito a minha praia, né? Eu não tenho Uhum, muita. É mais a praia de quem está no profissional mesmo, né? uhum, Kawabata sim. é bem bacana porque vocês usam muito isso aí, né? Uhum, O artefato para resolver o problema lá da vida uhum, real, né? Bem bacana. E eu fui dar uma vasculhada nas bases de dados aí, achei um comparativo muito interessante, eu não lembro agora de quem que é, que ele coloca exatamente isso num quadro. Ele põe o comparativo entre Design Science Research, estudo de caso e pesquisação. uhum, Porque são três caras que conversam um com o outro. É que dois estão mais focados no lato sensu, né, no acadêmico, e o Design Science Research, que é mais focado no profissional, na aplicação uhum, propriamente dita. Mas o Zairan teve uma sacada boa, inclusive para a Ketiane também. A pesquisação, vocês que estão inseridos aí em Manaus, está dentro tá no foco do problema, né? Fazer um trabalho desse, usando uma abordagem de um método de pesquisação seria bem legal, ou estudo de caso também, né? Ah, esqueci. Edson, eu coloquei para você aqui no chat um autor que fala muito sobre IA e tecnologias inovadoras e tecnologias disruptivas. É o Davenport, é o Thomas Davenport, eu não sei se ah, você legal. conhece, já olhou. Sim. Eu não coloquei a obra porque ele tem N obras. Uhum, Então, põe Davenport, vírgula, TH e deixa vir que vai vir um monte de coisa, né? Esse cara, ele é um dos caras que ele defende. Tem aí até uma guerrazinha entre ele e o Marcos Ianciti, que é outro baita escritor de tecnologia e inteligência artificial. Eles ficam degladiando, né? Esse cara, o Davenport, tem uma abordagem incremental que ele diz que as empresas precisam ir conhecendo as tecnologias devagar e ir crescendo no sentido da mais simples para mais uhum, disruptiva,
na hora de implementar, e o Ian City, ele é ao contrário. Ele acha que a empresa já tem que... Se você é um incumbente e quer entrar no mundo da IA, abre uma business unit nova e já ela tem que nascer com inteligência Uhum, artificial. Ou seja, ele tem uma abordagem mais disruptiva, né? Uma abordagem mais uhum. radical, que a gente chama. Sim. Mas assim, são duas abordagens diferentes e você pode dar uma olhada em ambos. O outro, eu vou até colocar aqui, chama Marco Ianciti. Isso. Também qualquer obra dele que você pegar, ele tem a abordagem radical, né? Uhum. Para esse tipo de coisa. Vai ter bastante coisa para você olhar nesse sentido aí. Legal, obrigado. Imagina. Excelente, pessoal. Muito boa aí as discussões, né? Com relação aos artigos. Também tivemos 3 artigos excelentes aí Excelentes, na nossa sessão, o que facilitou bastante aí o trabalho, né? E assim, 3 artigos conectados também, né? 2 um pouco mais voltados para perspectiva de política e o do Edson um pouco mais aí direcionado para essa perspectiva da cadeia de valor, mas olhando um fenômeno ali, um objeto de estudo bem, bem claro ali, que são os escritórios aí de advocacia com metodologias que são similares também em alguns pontos, né? Os trabalhos, então a gente vê que tem um direcionamento interessante com potencial todos os 3 trabalhos, obviamente, como vocês mencionaram, né? Com potencial de publicação e de sequência aí numa linha de pesquisa, né? O que é um ponto bem relevante aí dessa discussão, né? Então, acho que do ponto de vista dos artigos aí, foram tão de parabéns aí, foram 3 artigos muito bons, né? E que abordou essa temática, porque essa perspectiva da política de inovação, essa perspectiva de como que as empresas se estruturam também para inovar, né? Essas temáticas, elas são sempre relevantes dentro da literatura, né? De gestão da inovação. E a gente sempre discute política, né? Lembro que eu entrei lá no mestrado, desde quando eu entrei no mestrado, entrei em 2024, né, no mestrado, já se falava, né, nesse olhar macro com relação às políticas públicas, e a gente está sempre aí. Se surge uma política interessante, e aí lá na frente os resultados precisam ali de aprimoramentos, né, uma revisão constante, né? Então essa dinâmica da política ela está toda conectada, além da perspectiva macro, ela está conectada também com as características da região, né? Isso ficou claro nos trabalhos aí que a gente viu. Então, se pega a Zona Franca de Manaus, tem uma característica, lá o Ceará tem outra característica, né? Outros países têm características diferentes, mas que tem uma base em comum também que ajuda a gente direcionar essa perspectiva política, né? Então, acho que foi muito boa aí a sessão. Da minha parte, acho que está bem cumprido aí essas discussões, né? Alguém mais teria mais algum comentário? É E senão a só, gente. só falando Sim, aí José. que, para quem se interessar, não sei se também se eu vou apresentar amanhã modo presencial. Eu não sei se vai ser transmitido online, né? Mas é um trabalho que envolveu, aí o Oswaldo falou naquela hora, né? Ele envolveu uma revisão sistemática da literatura, né? Mas aí foi utilizando lá, pegando tanto dados do Web of Science como Scopus e analisando eles com o pacote lá do R, né? E com o Research Habit. Então, quem quiser entender, assim, eu não vou detalhar no metodologia, mas na hora a gente pode discutir, né? Porque temos 8 minutos para apresentar lá. E aí vai ser também Legal. rica a contribuição de vocês, caso não possa estar lá, para contribuir lá com o trabalho. Só isso. legal. Bacana. É isso. Então, acho que fechamos por aqui, né? Então, obrigado aí ao Edson pela apresentação, a Catiane, ao José Irã também pela apresentação do artigo de vocês, ao Oswaldo aí também
pelas discussões, né, pelo apoio aí nesse processo. Muito obrigado aí a todos vocês, né? Então, é isso, né? Então, fechamos aí a nossa sessão. Espero encontrá-los aí em outras sessões aí ao longo do evento. Prazer, obrigado a todos. Até Certo, tchau, mais, gente. tchau. Obrigado. Obrigada. Valeu, Agradeço. tchau, Valeu, pessoal. tchau. Obrigado pelo Parabéns a trabalho. todos aí. Tchau, tchau. Osvaldo, acho que ele saiu. Deixa eu... Livre.